dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A saudade já tá grande, hein? Estamos filmando aí a nossa primeira videoaula, né? Uma primeira videoaula que está sendo colocada para vocês nesse momento de afastamento da escola, né? Espero que todo mundo esteja se cuidando aí contra o coronavírus, né? Lembrando que nós não estamos em casa de férias, nós estamos nos resguardando contra a contaminação viral. Beleza, galera? A aula de hoje que nós estamos postando é a respeito das algas, ok? Algas que pertencem ao reino protista, tá? Reino que nós já estamos trabalhando há algum tempo na sala de aula, tá? As aulas que nós estaremos disponibilizando são referentes à aula 8, 9 e 10 da nossa apostila, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí uma árvore filogenética aqui mostrando para a gente aonde nós estamos trabalhando, né? Com quem nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando aqui com o reino protista, beleza? Reino protista que nós vimos lá no comecinho, que tem como membros, né, os organismos que estudamos até agora, né, que são os protozoários e as algas, ok? Algas essas unicelulares ou pluricelulares, beleza? Então tá bom. Vamos para as características desse grupo, galera. Quais as características que fazem parte das algas, tá? Primeira coisa, são seres eucariontes, né? O que são seres eucariontes? Não custa a gente relembrar, né? São aqueles que são providos de uma carioteca, ou seja, organismos que apresentam um núcleo, tudo bem? Além disso, além de serem eucariontes, as algas aparecem como seres unicelulares ou pluricelulares, né? São organismos que geralmente estão na superfície d'água ou também no bento, que é o caso aí dos seres pluricelulares. Além disso, galera, eles são autótrofos, ou seja, são organismos que irão realizar fotossíntese como forma de obtenção da matéria-prima para a produção de energia, beleza? Eles são detentores, então, de cloroplasto, ok? Os organismos que são pluricelulares, eles podem estar tanto na superfície da água, juntamente com os unicelulares, mas também ocupando todo o substrato e até rochas dos corpos d'água, tá? Nesse caso, nós os chamamos de organismos bentônicos. Esses organismos, que são pluricelulares, eles não apresentam nem tecidos e nem órgãos definidos, ok? Eu não tenho tecido próprio. É inclusive esta característica que faz com que ele seja encaixado dentro do grupo protista, não terem tecidos ou órgãos definidos, beleza? Isso é uma característica muito importante para vocês guardarem, ok? Desta forma, nós chamamos esses organismos de talófitos. Então, toda vez que eu falo a respeito de um organismo pluricelular, nós vamos falar sobre talófitas, tá? O que quer dizer isso? Que o organismo se apresenta como se fosse um talo, tá? Um talo. Eu não tenho uma raiz verdadeira, ok? Eu não tenho uma folha verdadeira, ok? E eu não tenho um caule verdadeiro, né? A raiz aqui, né, que para nós poderíamos nos colocar como raiz, é chamada de rizoide. Ela é uma quase raiz, não é uma raiz verdadeira, tá bom? Então, elas são chamadas de talófitas, organismos que não têm tecido verdadeiro e, por sua vez, vivem no fundo do mar. Aqui é muito importante destacar, galera, que eu terei organismos pluricelulares, como por exemplo as algas vermelhas, que não vão viver simplesmente no bento, não vão viver simplesmente ligados a um substrato, né, no solo da água ali, ok? Eu terei também organismos que estão na superfície d'água. A alga vermelha é um exemplo disso, ok? Muito bem.
Uma característica muito importante que nós temos das algas é o fato de elas iniciarem as cadeias alimentares, ou seja, elas fazem parte do fitoplâncton, ok? O que eu tenho no fitoplâncton? Fito é relacionado a vegetais, ok? Veja que não estamos falando do vegetal verdadeiro aqui, né? Fito, a gente está falando aí de organismos fotossintetizantes, tá? Este fitoplâncton é composto de dois tipos de organismos, ok? As algas e ainda o zooplâncton, organismos que são menores, ok? Esse fitoplâncton acaba servindo de alimento para organismos pequenos que estão ali na superfície da água, como é o caso do krill, né? O krill, que é alimento aí de grandes baleias e tudo mais. Esses organismos pequenos se alimentam destas algas, deste fitoplâncton, que por sua vez vão servir de alimento para organismos cada vez maiores, como os peixes pequenininhos. Aqui está sendo dado o exemplo da cavala, né, um peixe maior, que serve de alimento para o atum, que por sua vez serve de alimento aí para um tubarão de grande porte. Então, eles são topo da cadeia alimentar aquática, perfeito? Então, isso é muito importante para nós, ok? Outra coisa muito importante, galera, é o fato de eles serem responsáveis por 75% do oxigênio atmosférico, ok? É muito legal a gente destacar, gente, que nós não temos oxigênio livre na atmosfera, tá? A grande massa de oxigênio que nós temos na atmosfera são produzidos exatamente por esse fitoplâncton, ok? Então é importante, quando a gente pensa nesses organismos que são aquáticos, a gente pensar na questão da degradação das águas, né? Cada vez que eu tenho a degradação das águas, que de uma certa forma vem atingir o fitoplâncton, eu estarei prejudicando aquele que é a nossa grande fonte de oxigênio na atmosfera. Além de liberar o oxigênio atmosférico, eles são também responsáveis por 25% da fixação de carbono terrestre, tá? Através das diatomáceas. As diatomáceas, que são esses organismos que aqui estão, ó, tá? As diatomáceas. As diatomáceas, então, elas vão fazer a fixação do carbono que está aí na Terra. Beleza? Muito bem. Galera, esses organismos, como qualquer outro organismo, seja ele unicelular ou pluricelular, ele possui o seu metabolismo. O que é o metabolismo? Né? Aquele conjunto de reações que vão estar acontecendo no interior da célula, perfeito? E para que eu tenha essas reações, eu tenho, de uma certa forma, que receber do meio externo, né, substâncias que serão a matéria-prima para esse metabolismo. E assim como qualquer célula, esses organismos também têm o seu metabolismo próprio, ou seja, existem substâncias que vão entrar nessa célula e alterar o seu metabolismo, seja para melhor ou seja para pior, tá? Através disso, a gente acaba dando destaque para algo chamado eutrofização. O que é a eutrofização, galera? É quando eu tenho um acúmulo de nutrientes inorgânicos naquele ambiente que as algas estão e que irão, por sua vez, promover uma mega reprodução desses organismos, uma grande reprodução do meu fitoplâncton. Desta forma, o fitoplâncton acaba como que tampando a superfície da água, fazendo com que a luz que deveria estar entrando dentro ali da água para que os organismos realizem fotossíntese, acabe sendo inibida, tá? Ao inibir a fotossíntese, eu acabo fazendo com que aquelas algas que estão na superfície da água, aquelas algas que são as bentônicas, assim como as bactérias aeróbias, né, acabem consumindo todo o oxigênio que eu teria dissolvido ali naquela água. A partir deste momento, eu terei a morte de vários organismos. A gente consegue perceber nesse esquema. Aqui eu teria um lago, estamos usando a eutrofização de um lago, ok? Aqui eu teria um lago chamado de oligotrófico, né? Quer dizer, com pouco problema, perfeito? Oligo, né? Pouco problema. Então eu tenho nele ali
baixos níveis de nutrientes, eu teria um crescimento limitado do fitoplâncton, ou seja, um crescimento, vamos chamar de normal, a água estará límpida, eu terei uma boa penetração de luz e, consequentemente, eu tenho um crescimento normal da comunidade subaquática. Isso me proporciona o quê? Uma alta biodiversidade de organismos, uma quantidade muito grande de organismos, uma diversidade de organismos. Okay? A partir do momento que eu começo a ter a entrada de nutrientes nesse organismo, nesse ambiente aquático, eu terei um aumento na quantidade de algas que estão ali na superfície da água, como você está observando pela imagem aí. A partir desse momento, galera, a luz não entra mais dentro deste ambiente e, consequentemente, os organismos fotossintetizantes que estão aqui embaixo acabam fazendo uso do oxigênio que eu tinha na água já no momento que isso ficou tampado, tá, para as suas atividades, fazendo que os organismos que estavam com ele ali naquele ambiente acabem ficando prejudicados, eles acabam morrendo. Tá? Esse lago está eutrófico, né? Esse lago ele está eutrofizado. O que eu tive aqui? Elevada concentração de nutrientes, um crescimento extremamente rápido do fitoplâncton, tá? Uma acumulação de detritos e algas que acabam morrendo, aumento da taxa de decomposição no substrato desse ambiente e, consequentemente, a morte de peixes, moluscos e outros organismos, fazendo com que a minha biodiversidade vá embora. Tá? Então, a eutrofização acontece muito em lugares que estão com uma quantidade grande de despejos inorgânicos ali. Né? Isso pode vir de esgoto, isso pode vir de outras fontes, okay? Prejudicando o ambiente aquático. Além disso, galera, eu tenho uma outra coisa muito legal com as algas, que é o fato de eles serem bioindicadores ambientais. Bioindicador ambiental é aquele organismo que, cada vez que o ambiente onde ele vive sofre algum tipo de modificação, esse organismo acaba nos indicando, pelo seu desaparecimento ou pela sua proliferação, muitas vezes, que houve uma alteração do aquele ambiente. Ele pode, por exemplo, estar me indicando alto índice de poluição. Beleza? Então, por exemplo, quando eu tenho um aumento ou a diminuição das algas, como você viu ali, no caso da eutrofização, né, que podem, por sua vez, fazer alteração da coloração deles, que podem estar se multiplicando excessivamente, tá? Eles podem estar indicando uma situação de poluição ambiental, tá? É por essa razão que a gente considera as algas bioindicadores. Entenda, o metabolismo do organismo foi alterado a ponto de ter alteração da sua cor, a ponto de ele se multiplicar excessivamente devido a algo que veio do meio externo para dentro daquele ambiente. Ou seja, a partir do momento que aquele ambiente sofreu um desequilíbrio, ele deixou de estar equilibrado em todas as suas coisas, né? Principalmente em substâncias químicas que acabam sendo despejadas ali. Tá? A bioindicação é para nós algo muito importante. Hoje nós temos consciência de que alguns organismos que eram considerados bioindicadores acabam não sendo mais considerados dessa forma, porque nós temos a evolução acontecendo, nós temos aí a seleção natural acontecendo, e nós sabemos que a partir disso, alguns dos organismos que outrora desapareciam, morriam por causa de uma alteração ambiental, como é o caso dos líquens, né, hoje muitas vezes não sofrem nada, porque sofreram a seleção natural, e o que eu tenho são organismos hoje resistentes a isso. Então nem todo organismo que sempre foi considerado um bioindicador pode ser considerado hoje, mas as algas nós temos muitas que ainda são tidas como bioindicadores. Com esse mesmo metabolismo, galera, com esse mesmo metabolismo que faz com que eu tenha um aumento da quantidade de organismos, alteração na coloração desse organismo,
essa mesma propriedade metabólica de absorver essas substâncias a ponto de alterar o seu modo operante naquele ambiente, faz com que eu me utilize, né, desses organismos bioindicadores para outras situações também. Tá? Aqui nós temos um exemplo aqui é a represa Billings, né? Você vê aqui a alta concentração de algas, uma alta concentração de algas no ambiente provocado pelo despejo de esgoto, né? Que faz com que eu tenha aquela proliferação exagerada de algas, né? Acabam me indicando que esse ambiente aqui, essa quantidade enorme de água, por causa do despejo de lixo e tudo mais, me indique que essa represa, essa aqui no caso da imagem, a represa Billings, esteja sofrendo poluição ambiental, né? Como eu falei antes para vocês aí, o que vai acontecer? Esses organismos, metabolicamente, eles acabam absorvendo as substâncias ali, que faz com que eles sofram consequências a ponto de eu considerá-los um bioindicador. Mas nós também temos eles como organismos que fazem bioacumulação. O que é isso? Metabolicamente, esses organismos acabam tendo a capacidade de absorver substâncias que estão dentro da água, né? O caso lá das substâncias inorgânicas lá que aumentam a quantidade deles, perfeito? A partir do momento que eles absorvem substâncias, como por exemplo que nós estamos usando aqui, o mercúrio, eu posso estar utilizando as algas como indicadoras para conferir a qualidade daquela água. Quer dizer, através do estudo dessas águas, coletando alguma dessas algas, eu consigo entender que aquele ambiente, por exemplo, está com uma quantidade grande de mercúrio, que é um grande poluente, né, utilizado aí na extração, na garimpagem do ouro e tudo mais, e que vai prejudicar os organismos no ambiente aquático, assim como a gente mesmo que se utiliza da água, perfeito? Da mesma forma que eles acumulam essas substâncias e eu consigo utilizá-los para poder indicar a qualidade daquela água, eu também tenho eles sendo usados como biorremediação, tá? O que acontece? Eu sei que esse organismo, ao absorver determinados tipos de substâncias, eles podem ser utilizados para eu equilibrar, para eu dar uma retirada de algumas substâncias daquele ambiente que foi intoxicado. Quer dizer, eu posso utilizar essas águas como um remédio, como remediação, para poder estar trabalhando com aquele ambiente, fazendo com que ele venha a estar em níveis adequados, ou pelo menos próximo do adequado, já que algumas substâncias foram introduzidas naquele ambiente, tá? Tudo bem, galera? Bom, nós temos aí, então, várias coisas colocadas para nós no sentido ambiental da coisa, né? Mas nós temos aí as algas ali, né? Eu estava tratando com vocês assuntos que pode ser ali na represa Billings, pode ser numa lagoa qualquer, né? Eu posso usar biorremediação ali e tudo mais, eu posso estar afetando um pequeno lugar, mas nós temos as algas aí com uma grande importância na biosfera, a partir do momento que ela pode estar agindo, né? A ponto de prejudicar vários organismos. Um exemplo disso é quando eu trato dos dinoflagelados, né? Os dinoflagelados são algas unicelulares, flageladas, que vivem muitas vezes em relação mutualista com alguns corais. O que quer dizer isso? A alga fornece coisas para os corais e os corais, por sua vez, fornecem coisas para as algas, ou seja, é uma ajuda mútua. Ela dá para o coral fornece coisa para eles, ok? Então, por exemplo, no caso dos corais, essas nossas algas estarão fornecendo carboidratos, né, e carbonato de cálcio aí que é utilizado para a formação do exoesqueleto desses organismos, né, e o carboidrato que é utilizado ali na produção energética. E por sua vez, o que o coral fornece ali para os dinoflagelados? Ele está fornecendo compostos nitrogenados e fosfato, beleza? O que pode estar acontecendo?
A partir do momento que eu tenho uma alteração nas algas, provocado muitas vezes por elevação de temperatura, como por exemplo o aquecimento global, eu posso ter uma reação do tipo branqueamento dos corais. O coral fica branquinho, branquinho, que nem cabelinho de idoso, entendeu? Bem branquinho. Por que está acontecendo isso com os corais? Porque esses organismos unicelulares, os dinoflagelados que nós discutimos aí em cima, sofreram uma queda no seu número de organismos, ou andaram desaparecendo pela alteração da temperatura da água, deixando de fornecer aí os carboidratos, por exemplo, né, ou carbonato de cálcio para esses corais. Tá? Consequentemente, esses organismos acabam tendo um branqueamento. Tá? É uma alteração que eu tenho em todos os corais, a partir do momento que aquele ambiente sofreu uma alteração de temperatura. Um dos exemplos para isso, como eu citei, pode ser o tal do aquecimento global. Beleza? Outra coisa que pode estar acontecendo, meus queridos, é a tal da maré vermelha. O que é a maré vermelha? A partir do momento que eu tenho uma mega proliferação de algas dinoflageladas, essas mesmas que nós discutimos aí no slide anterior, a partir do momento que eu tenho uma proliferação exagerada desses dinoflagelados, porque eu estou aumentando aqueles nutrientes que entram aí nos rios, que vão para a deposição com a colocação de esgoto e que são despejados nos cursos d'água, nos oceanos, eu tenho um aumento exagerado dessas algas, fazendo com que eu leve à mortandade de diversos animais. Por quê? Porque esses dinoflagelados, a partir do momento que se proliferam em grande quantidade, eles liberam substâncias tóxicas. Né? Eles liberam substâncias tóxicas. Existe inclusive a liberação de uma substância que é uma neurotoxina, que vai impedir com que peixes consigam realizar o processo respiratório dentro d'água. Tá? Esse processo acontece em todos os ambientes que eu terei um acúmulo de nutrientes para a proliferação das algas. Nós já vimos que quando eu aumento o número de nutrientes, eu tenho como uma das grandes consequências uma proliferação exagerada das algas. Vimos que, além da maré vermelha, nós temos lá o caso da eutrofização. Beleza? Então, aumentou o nutriente, teve acúmulo de nutriente naquele ambiente aquático, eu tenho um aumento exagerado dessas algas, e no caso da maré vermelha, ela tem substâncias nocivas, substâncias tóxicas, que vai levar a uma taxa elevada de mortandade de animais. Beleza? Além da maré vermelha, moçada, a gente tem que pensar que essas algas também têm uma importância econômica muito grande. Quer dizer, eu não tenho só o fato de a ação antrópica estar levando substâncias para dentro daquela água, que consequentemente está levando a um aumento exagerado no número de algas, ou seja, essa alga está prejudicando aquele ambiente, não porque ela quis, porque houve nutrientes que veio de uma forma errônea através do homem, através da ação antrópica. Nós temos essas mesmas algas nos colocando uma importância econômica muito grande. Né? Eu acho que vocês, não há quem aí não utilizem produtos que tem a participação das algas hoje em dia. Né? Então, por exemplo, as algas pardas. Né? As algas pardas, elas vão produzir alginato. O alginato é um tipo de carboidrato. Né? E esse carboidrato, o alginato, ele é utilizado como estabilizante e emulsificante. Beleza? E aonde eu uso esse estabilizador, esse emulsificante? Na fabricação de gelatina, na fabricação de sorvete, na fabricação de doces, em suco em pó, tá? Em molhos, em conservas e na mortadela. Na mortadela nós também usamos, na produção da mortadela, alginato. Então ela tem uma grande importância econômica para nós aí, na produção de uma quantidade enorme de produtos como esses que a gente tem aí no consumo diário. Outra coisa que a gente usa também é o agar. Tá? O agar, ele é extraído de algas vermelhas. Essas algas vermelhas, elas ficam tanto no substrato
quanto na superfície d'água, né? Elas podem ser coletadas no ambiente ou cultivadas em fazendas aquáticas, que a gente chama, né? E essas algas, elas são muito importantes porque elas produzem o agar. O agar, ela é um tipo de substância, você imagine uma gelatina bem durinha, tá? Ela é uma substância que ela não se desfaz com temperatura ambiente. Se eu colocar o agar em cima de uma superfície aqui, ela não vai derreter, ela não vai se desfazer, beleza? E o que eu faço? Eu utilizo esse agar para fazer cápsula de medicamento, sabe aquelas cápsulazinhas que parecem um plástico, de muito comprimido que a gente toma aí, né? Advil, Alívio, essas coisas assim, eu utilizo para fazer esse tipo de cápsula e ainda como meio de cultura. Né? O que é meio de cultura? Eu preciso reproduzir um organismo dentro de um laboratório, por exemplo. Né? Então eu posso colocar a substância que eu quero desenvolver, um vegetal, por exemplo, nesse meio, né, em contato ali com esse agar, que vai fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquele organismo que eu estou cultivando em laboratório. Então ele é utilizado como meio de cultura. Tá? Então ele tem uma importância muito grande para nós, ok? Nós temos aí as algas verdes, que é indiscutível, né, gente? A gente utiliza as algas verdes principalmente aí na alimentação, né? E quem de vocês hoje aí já não se alimentou da culinária japonesa, né? Ou pelo menos tentou se alimentar da culinária japonesa. Não é todo mundo que gosta. Eu particularmente sou fã, tá? A gente utiliza as algas aí para alimentação. Beleza, galera? Fica aí para vocês a necessidade de vocês lerem o resumo dessas aulas que estão lá no livro texto, ok? Leia essa aula lá e eu vou pedir que vocês façam os exercícios, tá? Os exercícios que eu peço para vocês fazerem são as questões que foram solicitadas na apostila de vocês. Então lá no final de cada capítulo, no finalzinho de cada um deles, a gente tem lá os exercícios de aula, os exercícios de classe que devem ser feitos, a tarefa mínima e a complementar que são indicados ali no rodapé da aula no final do capítulo. Tá? Gostaria que vocês fizessem todos eles. Por que fazer os exercícios, professores? Eu preciso fazer os exercícios porque é a única maneira que eu tenho de aplicar aquilo que eu acabei de aprender. É a partir daí que eu consigo ver se realmente eu entendi tudo. Então, não deixem de fazer os exercícios. Isso é extremamente importante. Beleza, galera? Meu muito obrigado para vocês, tá? Peço que vocês continuem se cuidando e, claro, estudando. Não é verdade? Como eu falei para vocês, nós não estamos de férias. Nós estamos apenas cumprindo um resguardo para que não tenhamos problema aí com a contaminação com o coronavírus, ok? Então, se cuidem, evitem de sair de casa, estudem bastante e não deixem de fazer os exercícios, ok? Meu muito obrigado a todo mundo, saudades!